Eu queria conversar com vocês sobre masculinidade a partir de Cristo e como é ser homem, como Jesus. Afinal de contas, Jesus veio nos ensinar a ser homens. Jesus, o homem de dores, que sabe o que é padecer, o filho do homem, ele vem ensinar a gente como é a verdadeira masculinidade, o que é ser homem como ele é. E eu quero ler com vocês um salmo que está lá no Salmo 19, a partir do verso de número 5, ou melhor, a partir do verso 4. Salmo 19, verso 4. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Salmo 19, 4 diz assim: mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo, que sai do seu aposento, se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Só até aqui, feche seus olhos. Pai, nós suplicamos ao Teu Espírito Santo, caia sobre esse lugar. Nós não podemos fazer nada sem Ti. Tua palavra diz que sem Ti nós nada podemos fazer. A Tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quanto cansaço, fadiga, sobrecarga, quando nós tentamos fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Pai, nós não nos atrevemos a tentar transformar a nossa vida sem aquele que formou a nossa vida. Senhor, por mais que haja vontade em nós, a nossa vontade não é suficiente. Nós precisamos de um toque do Senhor. Nós precisamos de um derramamento do Seu Espírito sobre nós nessa noite, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que, enquanto nós conversamos aqui, enquanto a minha voz ecoa nesse ambiente, que a Tua voz ecoa em cada coração, Senhor. Eu oro, Pai, para que a voz que criou todas as coisas, essa voz crie o que não existe ainda dentro de nós. Eu oro, Pai, para que essas mãos que sustentam todas as coisas, que sustentam o universo e que também sustentam o nosso coração, eu oro para que essa mão que formou tudo, forme coisas novas em nós. O Senhor é um Deus de novidade de vida, e nós cremos que hoje o Senhor pode fazer coisas novas e transformar de forma definitiva. Hoje é uma noite de libertação, hoje é uma noite de cura, hoje é uma noite de visitação do Senhor, para mudar histórias, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Amados, esse salmo, o salmo de número 19, é um salmo de Davi, em que ele está falando de como Deus fala conosco, e ele divide esse salmo em duas partes. A primeira, ele vai falar sobre a natureza. Deus fala conosco a partir das coisas naturais, por isso que ele diz que os céus declaram a glória de Deus, que o firmamento proclama a obra das suas mãos, que um dia fala disso ao outro dia. Ele está falando em como Deus se comunica conosco por meio das coisas criadas. O céu está pregando, a natureza está pregando, os céus estão declarando a glória de Deus. Nós não temos desculpa para dizer, não, eu não ouvi Deus, porque a própria criação prega, ela declara, ela anuncia a grandeza de Deus. E ele caminha falando sobre isso até o verso 6, e no verso 7 ele começa a falar da segunda forma que Deus se comunica conosco. Então, se a primeira é a partir do natural, a segunda é a partir do sobrenatural. Aí ele começa a falar da palavra de Deus, da lei do Senhor, que é perfeita, e de como os mandamentos do Senhor são vida para nós, e Deus não deixa de falar. Deus é um Deus que se comunica, Deus é um Deus que fala, e que por isso nós não podemos caminhar pelos nossos próprios pensamentos, sentimentos, impressões, porque o Deus que sabe tudo tem prazer em falar tudo para a gente, tem prazer em se comunicar com a gente. Um Deus que
é onisciente, que sabe tudo, escolheu se relacionar com a gente, conversar, dialogar e ensinar-nos. Mas dentro dessas coisas que Deus fala, o salmista usa uma expressão interessante. Ele diz que no céu, é uma forma de Deus falar com a gente, no céu Ele armou uma tenda para o sol, e esse sol é como um noivo. Então ele usa este salmo para falar sobre o papel do noivo, o papel do homem, o papel do macho. E Deus cria o homem, cria a humanidade, macho e fêmea, homem e mulher. Ou seja, o propósito de Deus para qualquer um de nós que estamos aqui, às vezes a gente não fica se perguntando, qual é o meu propósito? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E eu vou te dar uma resposta bíblica e extremamente completa. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja homem, é que você seja o homem da sua família, é que você seja o homem da sua casa, o homem do ambiente onde você foi colocado por Ele. Deus cria o homem com esse propósito, ser homem, macho, e a mulher ser fêmea. O resto é resultado disso. Mas a gente vai caminhando pela palavra, aprendendo o que é ser esse tipo de homem, o que é ser homem como a Bíblia me ensina a ser. E a Bíblia usa uma figura aqui, usa a figura do sol. Ele está falando que Deus se comunica conosco por meio das coisas naturais, e ele usa uma metáfora, uma ilustração, e eu queria caminhar com você sobre essa ilustração, olhando para ela, porque ele diz assim: o sol é como um noivo, não é o noivo que é como um sol, perceba, é o sol que é como um noivo. Você pode olhar para o sol, e olhando para o que o sol faz, você vai aprender um pouco sobre o papel de um homem. O homem tem que aprender com o sol. E o que o sol faz? Vamos caminhar aqui. Ele diz o seguinte: esse sol, que é como um noivo, primeiro, ele sai do seu aposento, ele sai do seu lugar de descanso. Então, vamos por partes. Para ele poder sair do lugar de descanso, primeiro ele teve que entrar. Então vamos fazer o trajeto todo. Como que as coisas começam? Como que a gente começa a nossa vida? A gente começa a nossa vida, anota aí, número 1, descanso. Descanso. Deus criou o homem em que dia? Lá no jardim? No 6º dia, sim? E depois que Deus cria o homem no 6º dia, o que Deus faz? Qual é o próximo dia? O dia do descanso. O primeiro dia do homem é o dia do descanso de Deus. Aquele dia era um dia que Deus estava contemplando a obra da sua criação, que Deus estava se contentando, olhando para tudo e admirando e curtindo. E eu gosto dessa expressão para descanso. Descansar é curtir, mas não o curtir de dar um like, o curtir lá dos antigos. Você lembra quando deixava um queijo curtindo? Quando deixava um couro curtindo? O que era isso? Você deixava de molho, você deixava ali com tempo, para aquilo ser absorvido. E a gente precisa de descanso, para a gente curtir, para a gente poder absorver o que a gente já recebeu. O descanso tem a ver com contentamento naquilo que já está feito. Mas olha que interessante, nós nunca vivemos uma geração que descansou tão pouco. Nós somos conhecidos hoje como a sociedade do cansaço. Tem aquele famoso livro do Bill Churran, livretinho assim pequenininho, mas que é uma bomba atômica quando você lê, e que vai falar que hoje a gente se trata como escravo, e que a escravidão antiga, onde tinha lá um senhor, onde tinha um carrasco que ficava te castigando e te punindo e te obrigando a fazer um monte de coisa, ele diz o seguinte: a escravidão moderna não é aquela que o Senhor está fora,
a escravidão moderna é aquela que o seu carrasco está aqui, ó. E você não tem ninguém te escravizando lá de fora, mas você mesmo se trata como um escravo. E a gente desaprendeu a entrar em um lugar de descanso. E aí eu entendi uma coisa, eu quero que você ouça isso com muito temor no coração. Porque quem falha no descanso, falha na missão. Quem falha em descansar, está falhando na missão. Imagina que você é um atleta de alta performance. E você tem um jogo, ou tem uma corrida, tem uma prova no domingo. Ao longo dessa semana, imagina que você dorme mal, imagina que você não tem um tempo de qualidade com você mesmo, imagina que você não se alimenta direito, imagina que você não tem o mínimo de repouso para o seu corpo. Você vai render o tanto que você renderia na prova? É fato que falhar no descanso vai te fazer falhar na missão. E a gente entende o descanso como uma recompensa final quando eu terminei uma missão. Então eu terminei, agora eu vou descansar. Mas eu queria que você pensasse que o descanso não é só a recompensa final pela missão que você terminou. O descanso também é a preparação para a missão que você ainda vai começar. O final de semana, por exemplo, ele não é só a recompensa pela semana que acabou. O final de semana, o domingo, é a preparação para a semana que virá. E quando você falha no descanso, você está comprometendo a missão. E gente, nós achamos que descanso, e esses dias eu estava atendendo um pastor, e pastor é difícil de descansar, né? Não sei aqui, mas os pastores que eu atendo. Teve um pastor que falou assim para mim: sabe por que eu não descanso? Porque o diabo não descansa. Aí eu lembrei do pastor Josué. O pastor Josué diz assim, né? Mas você não trabalha para ele. Só que aí, na hora eu disse para ele: mas tem que ver, porque a firma que você trabalha é outra. O diabo não descansa, mas Deus descansa. Deus nem se cansa, mas descansa. Não se fatiga, não se cansa, mas Ele descansou. E aí eu fiquei pensando, por que Deus descansou se Ele não cansa? Qual que é a lógica? E aí me ocorreu algo, que o descanso para Deus não é um remédio amargo que eu tomo para o cansaço. O descanso para Deus é uma matéria-prima de santidade, tanto é que Ele santificou o descanso. Descanso não é só um remédio para o cansaço, descanso é uma matéria-prima de santidade, e Deus estava compartilhando conosco uma matéria-prima de santidade chamada descanso, por isso que Ele santifica o descanso e fala: vocês têm que descansar. E se não fosse um mandamento, o povo não descansava. E se fosse fácil, não seria mandamento. Se é um mandamento é porque não é fácil. A gente tem uma inclinação natural para não descansar. Por isso precisa de um mandamento lá. Mas olha que interessante. O descanso que Jesus coloca como um prêmio de quem vem até Ele: venham a mim, vocês cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vocês encontrarão descanso para a sua alma. Esse descanso que Jesus fala, esse descanso que Deus fala lá no princípio, ele tem tudo a ver com a santidade também no nosso dia a dia, porque quando a gente está cansado, o nosso limiar para o pecado fica mais baixo. Vocês lembram de Esaú? Ele chega exausto da caça, Esaú e Jacó. E o Esaú é o caçador, é aquele que tem o direito à bênção da primogenitura. Mas ele chega tão exausto da caça,
que ele pensa assim: eu estou tão exausto, eu estou a ponto de morrer, estou cansado, do que me adianta agora o direito da primogenitura? E gente, isso é verdade. Quando a gente está cansado demais, a gente começa a negociar o inegociável. Quantos irmãos que porque negligenciam o descanso, porque não descansam certo, ficam mais vulneráveis ao pecado. Eu atendo muitos irmãos com problema com pornografia, e aí um dos principais gatilhos ali que a gente identifica, um dos principais pontos de atenção é o cansaço. É quando eu estou muito estressado, quando eu estou muito cansado, quando eu chego no meu limite ali da exaustão, aí eu fico sendo mais tentado, aquela voz da tentação começa a ficar mais ampliada, porque realmente o descanso tem a ver com santidade, o cansaço excessivo, a exaustão, tem a ver com pecado, e essa é uma armadilha de Satanás para a gente, é deixar a gente cada vez mais cansado. Sabe, eu costumo perguntar assim para alguns irmãos, tanto no núcleo mais interno, quanto no núcleo mais externo também: como é que você tem percebido a sua disposição ao longo dos anos? Está melhorando? Ou você está se sentindo hoje mais cansado do que você se sentia lá atrás? E aí, sabe o que eu vejo? É quase que generalizado: cara, hoje eu me sinto mais indisposto, mais cansado, sem energia. E eu percebo isso como uma estratégia do diabo, porque lembra quando o povo de Israel está sendo chamado pelo Senhor para sair do Egito, e Moisés vai falar com o faraó, e diz: nós queremos ir adorar, e o Senhor está chamando a gente para ir. Aí o que o faraó fala? Esse povo aí está tendo essas ideias, porque eles estão com tempo livre. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a carga de trabalho deles, porque aí eles não vão conseguir, eles não vão ter energia para fazer o que Deus está chamando eles para fazer. Gente, a sobrecarga, o cansaço excessivo, a exaustão, está fazendo com que muitos de nós deixemos de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Deixemos de entrar nas terras que o Senhor nos chamou para entrar. Deixemos de cumprir a missão que Deus tem nos dado, porque a gente está tão cansado de coisas que Deus não mandou a gente fazer, que a gente não tem energia, não tem ânimo para fazer o que Deus mandou a gente fazer. E pensar sobre descanso, cansaço, ânimo, disposição, é pensar sobre algo extremamente espiritual, cara. Vocês lembram de Josué, quando Moisés morre? Josué capítulo 1 conta a história do luto que Josué está vivendo ali. E o Senhor aparece para Josué e fala: Josué, se levanta, meu. Tenha coragem, ânimo. Seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, porque eu farei você entrar na terra. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Olha o que Deus estava falando para Josué: ô Josué, eu já dei a terra, já é uma promessa, mas você tem que ter ânimo para ir lá e pisar, cara. Todo lugar que você pisar vai ser seu, mas tem uma parada: você tem que ter ânimo para ir lá e pisar. Olha o que ele diz: nenhum inimigo pode derrubar você, mas o desânimo pode. Nenhum inimigo vai ficar de pé diante de você, mas para isso você tem que ter ânimo e coragem para ir lá. Sabe qual é a maior estratégia do diabo para nós hoje? É deixar a gente desanimado, cansado, fadigado. Falei: e aí, como é que tá? E aí, vamos lá? Não sei, cara, meio para baixo, meio desanimado. E a gente trata isso como se fosse uma coisa normal. Só que é no nosso desânimo que a gente está sendo roubado da terra. Porque tem que pisar para entrar, tem que ir lá. Mas para eu ir lá, eu tenho que ter ânimo, eu tenho que ter energia, eu tenho que ter disposição, eu tenho que estar com o meu tanque carregado. Tem que encher o tanque.
E a gente precisa reaprender a descansar. Sabe qual é o problema? É que a distração está roubando a gente do descanso. E a gente chama hoje distração de descanso. Vou dar uma descansada aqui, o que a gente vai fazer? Vai pegar o celular, vai ficar rolando para lá e para cá, e o nosso cérebro está trabalhando como um louco, para tentar processar aquele monte de estímulo, aquele monte de informação aleatória, que não faz sentido nenhum. Aí ele fica alucinado, tentando costurar ali algum sentido naquilo que ele está vendo, mas ele não acha. E aí a gente fica meia hora, 40 minutos, uma hora descansando, e o resultado é que a gente fica mais cansado do que a gente estava antes de sentar. Quantos de nós não chegamos no domingo à noite e estamos nos sentindo mais cansados do que na sexta tarde? De tanto que a gente cansou o nosso cérebro, de tanto que a gente gastou uma energia caríssima e a gente não descansou do jeito certo. Então, o primeiro ponto aqui é que a gente precisa aprender a descansar do jeito certo. E descansar do jeito certo tem a ver com, primeiro, o descanso tem que ser uma coisa diferente do trabalho. Por exemplo, você trabalha na frente de um computador, na frente de uma tela, o seu descanso tem que ser diferente. O seu descanso tem que ser completamente longe, no meio da natureza. Seu descanso tem que ser de uma natureza diferente do seu trabalho, senão seu cérebro fica confuso. Se o seu trabalho envolve ficar com um monte de planilhas, no seu descanso, o que você tem que fazer é ficar com um monte de pessoas. Se o seu trabalho é ficar, mas só no seu descanso você tem que estar no meio do povo. Se o seu trabalho é atendendo o povo, no seu descanso você tem que ter um tempo sozinho. Percebe que tudo na vida tem um equilíbrio, tem uma lógica, Deus fez de um jeito que funciona. Por que a gente fica tão cansado? Porque a gente não entende o funcionamento, porque a gente não entende que tem uma lógica. Segunda coisa, o descanso, ele tem muito a ver com passar tempo com Jesus. Por isso que Jesus disse: vem para mim. A gente está aproveitando ou deixando de aproveitar o nosso tempo de descanso para passar tempo com um monte de gente, aqui, assistindo um monte de coisa, mas a gente passa cada vez menos tempo com Jesus. E sem passar tempo com Jesus não tem descanso. A gente pode falar sobre Jesus, a gente pode curtir Jesus, a gente pode até amar Jesus, mas se a gente não passar tempo ali com Ele, nossa alma não descansa. Tem uma frase de Agostinho de Hipona, ele diz que o Senhor nos fez para Ele, fizeste-nos para Ti, e a nossa alma está inquieta, enquanto não encontra a Ti, enquanto não se deleita em Ti. É verdade, gente. Não é papo de crente, é que a alma foi feita para Deus, e só vai descansar quando achar Ele. É a mesma coisa que pensar em um recipiente, um reservatório que foi feito para algo, ele encaixa naquele lugar, e a nossa alma só encaixa em Deus. Enquanto não está nele, fica cansado. Mas vamos partir desse ponto do descanso, porque ficou claro que a gente precisa descansar, diga amém? Então beleza. Segundo ponto, ele sai do descanso. Então a gente precisa entrar no descanso. Mas para que a gente precisa entrar no descanso? Para sair do descanso. Porque tem um outro problema, é que quando a gente não entrou direito no descanso, a gente também não consegue sair direito. Aí a gente tem uma dificuldade de abraçar a dor, o sofrimento, sair do conforto, sair dessa zona de comodidade e assumir risco. E vamos falar a verdade aqui, entre nós, homem foi feito para assumir risco, homem foi feito para resolver problema, homem foi feito para ver um problema e falar:
deixa comigo. Ele sai, mas vai dar trabalho, isso aí é difícil demais. É aí que o homem aparece. Quando todo mundo fala, isso aí é difícil demais, aí um homem de verdade fala, então deixa comigo. É um problema que ninguém consegue resolver. Aí o homem daquele lugar fala, então se ninguém consegue resolver, é minha tarefa. Sair do conforto, sair do aposento. Sabe o que eu tenho visto? A nossa geração, além de ser uma geração extremamente cansada, é a geração que mais demora para sair de dentro da casa dos pais. Que mais demora para assumir responsabilidade. Vai casar quando? Quando eu tiver um apartamento quitado, quando eu tiver o emprego que eu ganho 20 mil, aí eu tiver meu carro, aí eu saio. Enquanto isso está tão bom lá, com o papai pagando tudo. E gente, sem sair do conforto não se faz homem. Quantos meninos que já chegou na hora de virar homem, mas continuam vivendo como menino. E sabe outra estratégia que Satanás usa? Vocês lembram lá quando Moisés estava nascendo? Quando Jesus estava nascendo, 2 libertadores, o libertador que é um símbolo e o libertador que é o próprio libertador Jesus. Qual foi a estratégia? Tanto lá com Moisés, o faraó, como com Jesus. Herodes, o que eles falam? Mata os meninos, porque se deixar os meninos virarem homens, a escravidão, a opressão acaba. Então o que o diabo tenta fazer? Manter os meninos. Pode nascer um menino, não tem problema, deixa um monte de menino, mas antes deles virarem homens, hoje, o que Satanás tem feito não é matar o menino, é perpetuar o menino. Deixa o menino, que ele nunca amadureça, que ele nunca saia do lugar do conforto. Aí ele usa toda uma estratégia, porque isso passa pelos pais, que têm dificuldade de soltar. E vamos ser sinceros aqui, gente, os filhos vão aprendendo a partir do que os pais ensinam. Então, a responsabilidade dessa geração que tem dificuldade de sair do conforto é de quem não tira do conforto também. Mas o fato é que homem tem que sair do aposento, tem que sair do conforto e tem que ir em direção à dor, tem que ir em direção ao sofrimento, tem que acordar, bater no peito e falar: eu vou caçar onde o problema está, onde é que o sofrimento está. Eu vou sair do conforto e eu vou entrar no confronto. Esse é o segundo ponto. Tem que sair. Então, primeiro, tem que entrar no descanso. Mas o segundo, tem que sair do descanso. Terceiro ponto, olha o que ele diz: esse sol se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Gente, aqui tem uma outra parada. Eu venho de uma geração que entendia o evangelho como um conjunto de regras, de coisas que você não pode fazer, e via de regra era assim: se é legal, você não pode fazer. Se é alegre, se vai te deixar feliz, então não é de Deus. Cara, como isso me fez mal. Eu demorei tanto para entender que Deus é a fonte de toda a alegria, e que o propósito de Deus é ser glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele, e que uma alma alegre glorifica a Deus. E obviamente eu não estou dizendo que
quando a gente está triste, nós não podemos glorificar a Deus, a gente tem que glorificar a Deus na estação que a gente está. Mas Deus quer a nossa alegria. Deus nos fez para o prazer. Quando Deus cria o homem, Ele coloca num lugar chamado jardim de delícias. Para que Ele coloca o homem no jardim de delícias? Para o homem se deliciar, para o homem ter prazer. Só que eu entendi uma coisa: a única forma de um homem ter prazer de verdade é assumindo o seu papel de sacrifício. Porque o que é um herói, gente? Um herói é alguém que dá a sua vida pelos outros. Um herói é alguém que está disposto a assumir riscos, a entregar a si mesmo. E eu tenho percebido isso. Não existe homem feliz que não esteja se sacrificando por alguém. Existe homem que está folgado, mas não homem que está feliz. Se você for perguntar, se você for investigar, se você for analisar, os homens mais felizes que você vai encontrar são homens que vivem uma vida de amor, de abnegação, de entrega por alguém. Não são homens que vivem para satisfazer a si mesmos. São homens que encontram a alegria no cuidado do outro. São homens que decidem gastar a vida para cuidar de sua família. E eles levantam cedo, e eles trabalham, e eles entregam tudo, e eles se desgastam, e eles suam, e eles cansam, eles estressam. Mas eles fazem isso porque tem gente que depende deles. Essa é a essência de um herói. O herói é alguém que faz o que faz porque alguém precisa dele. Porque ele não pode ver uma necessidade e se omitir. E aqui eu tenho visto um outro traço da nossa geração. O inimigo tem tentado nos paralisar, gerando em nós uma potestade de medo, de insegurança, deixando a gente sempre com aquela sensação de eu não sou capaz. Não, mas eu não dou conta. Não, isso aí é muito para mim. Mas você vai lá? Não. Isso aí não é para mim. E gerando esse demônio do sentimento de inferioridade, que a gente fica ali. E esse sentimento de incapacidade. Sua família precisa, você sabe o que tem que fazer, mas você fica, não, eu não consigo não. O que o herói sabe? O herói sabe que ele recebeu uma parada diferente. O herói sabe que ele recebeu um poder diferente. E por que essa ilustração do herói se aplica muito para a gente? Porque o herói recebeu um superpoder. E todo homem de Deus recebeu um superpoder. O poder de governar sua casa. O poder de cuidar bem da sua família. Gente, vamos falar a verdade aqui? Isso eu falo com base na ciência. Nada é tão poderoso para a estrutura de uma família quanto um pai. Nada destrói tanto a alma de alguém quanto um pai ausente, omisso, negligente, indiferente. Mas nada é capaz de mudar tanto a realidade de uma nação inteira quando homens se levantam. Cara, o poder do homem, o poder de um homem posicionado. Quando um homem se posiciona numa casa, gente, não sei se vocês já viram estatísticas, mas quando uma criança entrega a vida para Jesus na família, o percentual de que aquela família inteira se renda a Cristo é pequeno. Quando a mãe se rende a Cristo, o percentual sobe um pouquinho. Quando o pai entrega a vida para Cristo, 90%, a família inteira. Porque o pai lidera, porque o pai tem poderes que ninguém mais tem. E o inimigo está tentando roubar da gente. Nós nunca vimos uma geração tão órfã de pais vivos. Uma crise de masculinidade tão profunda. E o que vai imperando no coração dos homens? Medo.
Aí o medo faz a gente fugir, o medo faz a gente travar. Cara, a gente precisa entender, Deus nos chama e nos capacita, e tem uma capacidade sobrenatural. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e ela compartilhando comigo um texto que ela leu, ela falando: amor, eu li um texto falando sobre submissão da mulher no casamento, e me chamou a atenção, porque o texto dizia que Deus coloca, assim como Ele coloca nos pais uma sabedoria para criar os filhos, por isso os filhos devem honrar os pais, Deus também coloca uma sabedoria sobre o marido quando ele se posiciona. Por isso que a mulher pode, com humildade, debaixo dessa direção da palavra, ela pode com segurança se submeter, porque Deus dá uma capacidade sobrenatural para o homem de conduzir a sua casa. Nós temos poderes que não são nossos, vêm de Deus. E cumprir a nossa missão é fonte de alegria. Há uma satisfação que descansar, que ficar de boa sem fazer nada, sem nenhum problema. E quantos de nós não estamos assim? Eu quero uma vida que não tenha nenhuma dor de cabeça. Eu não quero cansar, eu não quero me desgastar. Mas a alegria de verdade está em gastar a vida, está em ter por quem morrer. Sabe, gente, uma vida que a gente não tem por quem morrer, não é uma vida bem vivida. A vida bem vivida é aquela que você diz: eu morreria por isso aqui, eu morreria pela minha esposa, eu morreria pela minha fé. Se você não tem causas para morrer, é bem provável que você também não tenha uma boa razão para viver. Deus quer restaurar a alegria dos homens. Homens que não são carrancudos, chatos, entediados, que ficam lá só caçando qualquer buraco para se escorar. Mas homens que têm brilho no olho e que se levantam com autoridade para resolver problemas que ninguém consegue resolver. Quarto, então primeiro, entrar no descanso. Segundo, sair do descanso. Terceiro, é se lançar na carreira com a alegria de um herói. O quarto, ele diz assim: sai de uma extremidade até a outra. Ou seja, ele não para no meio. Ele começa e ele termina. Ele não fica indo e voltando. Ele toma uma decisão e vai. Nós nunca tivemos tanto problema de muita iniciativa e pouca acabativa. Ou da procrastinação, que é: eu vou, mas não agora. Eu sei que eu tenho que ir, mas ainda não. Deixa para depois. Procrastinação, o nome procrastinatus é empurrar para depois. Mas aqui o texto está falando que o homem bíblico é esse homem que se lança na sua carreira com alegria, com brilho nos olhos, com força, com testosterona, e ele decide que vai, e não fica voltando, e ele vai até o fim, ele não desiste. Sabe, o tipo de homem que Deus está gerando aqui nesse lugar é um homem que não desiste. Mas eu tentei uma vez e não deu certo. Isso significa que você aprendeu. E vai, e continua, e tenta de novo. Mas eu empreendi uma vez e aí não deu certo, quebrou. E aí? Você vai voltar para trás? Você vai desistir? Mas o casamento está dando errado. Mulher não valoriza o que eu faço. Vou desistir. Ei,
Homem de verdade vai até o fim. Homem de verdade, é ali que eu tenho que chegar, eu vou até lá. Eu vou até o fim. É gente que é persistente, é gente que persevera. É uma essência da nossa fé. Fé tem a ver com perseverar. Fé tem a ver com ir até o fim. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar graça. Hoje. Quem estava pensando em desistir hoje, não vai mais. Porque você vai até o fim, cara. E ele diz assim ainda, para a gente encerrar. Ele vai de uma extremidade até a outra, e nada escapa do seu calor. Não tem nenhuma área da vida dele que fica escondida. Não tem nenhuma área que fica com sombra. Nada escapa. É um compromisso com a integridade. Nada. Mas essa parte aqui não está legal. Eu não vou desistir dela, eu vou até o fim nela. Mas as finanças não estão bacanas. Nada escapa. Mas o casamento não está legal. Nada escapa. Mas o relacionamento lá no trabalho não está legal. Nada escapa do seu calor. Não vai ter nenhuma área que pode ficar, deixa assim mesmo. É um compromisso com a integridade. Descansar para poder sair do descanso. Se lançar na sua carreira com a alegria de um herói. Vai de uma extremidade até a outra. E nada. Ele não se omite em nada. Não tem nada que ele fala assim, isso aqui vou deixar para lá. Isso aqui não é problema meu. Sabe por quê, gente? Quando o assunto é a sua família, tudo é problema seu. Deus coloca o homem no jardim e fala assim, você tem que cultivar e guardar. Você é o guardião dos limites desse lugar. Você lidera. E é na sua omissão, é no seu silêncio, que a serpente começa a falar. Gente, um outro problema que eu tenho percebido na nossa geração é a passividade. É a gente ver que algo está errado, mas a gente não tem coragem, a gente não tem sabedoria, a gente não tem autoridade, e a gente se omite, e a omissão é uma área de sombra, é uma área onde a luz não brilhou, onde o sol não esquentou. E eu vejo o Senhor levantando homens bíblicos, homens valentes, homens cheios do Espírito Santo, que entendem, não tem área, não tem nenhum tipo de escuridão, não tem nenhum tipo de sombra, não tem nenhum tipo de problema, que a graça do Senhor Jesus não me capacita para ir lá. Nada escapa. Mas, gente, o texto que a gente leu diz que o sol é como um noivo. Por isso, não é a gente que aprende com o sol, é o sol que aprende com o noivo. Mas que noivo é esse? Não é a gente. O noivo que ensinou e inspirou o sol é Cristo, o noivo, o verdadeiro noivo. E Efésios capítulo 5 fala sobre esse modelo de homem. E sabe o que eu acho mais interessante? É que o texto bíblico diz que nós, homens, temos que ser como ele é. E diz assim, porque todo homem, ou as mulheres, podem e devem se sujeitar a seus maridos, como Cristo.
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres também tudo sejam sujeitas a seus maridos, e aí diz que o marido é cabeça da mulher, assim como Cristo é cabeça da igreja. Então ele está propondo um paralelo aqui, dizendo o seguinte: por que você pode ser um homem desse jeito? Porque Cristo é o modelo, Cristo é o tipo de homem que nós temos que ser. E o que é ser um cabeça? Ser um cabeça é ser um líder. Gente, cabeça pensa, cabeça lidera, cabeça é equilibrado. Vocês já viram uma cabeça andando assim? Cabeça é centrado, cabeça é equilibrado, cabeça tem autonomia, cabeça gera movimento. O Senhor está nos inspirando e nos ensinando a olhar com mentalidade de governo. Não é sobre ser autoritário, é sobre ter autoridade. É diferente. Ser autoritário é impor. Ter autoridade é liderar. Mas esse movimento deve ser seguido. Ele diz assim como as mulheres devem se sujeitar, vocês maridos devem amar como Cristo. Gente, não é amar igual seu pai amou a sua mãe. Não é amar igual o seu sogro amou a sua sogra. Mas meu pai fazia assim, meu sogro faz assim. O modelo para a gente, a régua é mais alta. Que tipo de amor você pode entregar para sua esposa? É o amor que Cristo entregou para a igreja. E é nesse tipo de trabalho que a gente encontra alegria. A régua é alta. Mas eu estou fazendo tudo. Com certeza você não fez tudo que Jesus fez ainda. Mas eu já fiz de tudo. Você não foi até a cruz. Você pode ir mais um pouco. John Piper disse uma frase interessante. Ele disse assim: quando você sentir que não aguenta mais, olha para Jesus e aguenta mais um pouco. Ele foi. E se Ele foi, Ele vai te capacitar aí. E a medida de amor que você tem que entregar pela sua casa é a medida do amor de Cristo. Não tem essa de eu não aguento mais. A questão é quanto Cristo aguentou. Esse é o modelo. É aí que está a alegria. Mas, por último, nesse texto de Efésios 5, ele ainda diz que você é o cabeça, que você tem que amar como Cristo, que Ele se entregou. Então a plenitude desse homem que é como Cristo está no quanto ele está capaz, ou do quanto ele é capaz de se entregar, no quanto ele é capaz de se sacrificar. Sabe, homem de verdade, sabe por que Deus deu testosterona para a gente? Por que Deus deu o corpo diferente do corpo da mulher? Tem um propósito. O propósito de tudo que acontece no corpo do homem ser diferente do corpo da mulher é porque o homem é um doador. O homem é um entregador. Já parou para pensar que até o homem tem o sêmen, a mulher tem o óvulo? Quem é que entrega e quem é que recebe? Sêmen vem de uma palavra, ou da mesma palavra para semente. O homem é quem dá a semente. O homem é quem entrega. O homem é quem dá. Aí a gente fala, mas eu não estou recebendo o que eu queria receber. Mas o homem não foi feito para receber, o homem foi feito para entregar. Aí quando ele começa a entregar, ele começa a gerar vida. E aí obviamente ele desfruta dessa vida. Mas não é a mulher quem começa, é o homem quem começa, porque Deus colocou o homem como cabeça. Você está esperando sua mulher mudar as coisas? Você está esperando sua mulher mudar? Você está esperando as coisas resolverem lá? Você está esperando
a atitude dos outros melhorar, sendo que você é o cabeça. Ah, mas eu vou ter que sofrer? Vai. Se entregar é se sacrificar. Esse se entregar aqui é ir até a cruz. E é esse tipo de homem que o Senhor está querendo gerar. Um tipo de homem que se levanta e fala: até onde tem que ir? Eu vou. Quanto tem que entregar? Tudo? Eu vou. O que tem que abandonar? Que pecado que eu tenho que deixar? Sabe, gente? Quem diz chega na nossa casa é a gente. Tem comportamentos, tem hábitos, tem vícios. Você está esperando alguma coisa acontecer e é você quem tem que chegar lá, porque Deus deu para o homem a autoridade, os limites. Ele é o guardião dos limites. Ele pode chegar lá e falar assim: ó, a partir de hoje não mais. A partir de hoje eu não vejo mais isso. A partir de hoje eu não vou mais gastar tempo com isso. A partir de hoje na nossa casa a gente vai ler a Bíblia todos os dias. Ele assume uma responsabilidade de começar. Quem é que vai começar a ler a palavra? Eu. Quem é que vai começar a discipular meus filhos? Eu. Quem é que vai começar a cuidar bem, alimentar minha família, protegê-la? Eu. Para quem Deus deu essa responsabilidade? Foi para o pastor? Você é o pastor da sua casa. Sua casa tem pastor. Sua família tem homem. Mas sabe por que a gente pode fazer isso? Efésios 5, 22, 23, 24, 25, vem depois de Efésios 5, 18. Que diz assim: não se embriaguem com vinho, em que há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Isso aqui a gente não consegue porque a gente é bonzinho. Isso aqui só é possível para a gente cheia do Espírito Santo de Deus. Mas só é cheio do Espírito Santo quem tem coragem de parar de se esvaziar com vinho. Quem tem coragem de dizer: chega, eu não vou mais gastar minha vida com isso aqui. Eu vou me levantar. Eu vou me esvaziar de tudo que me afasta de Deus. E vou me encher da presença do Espírito Santo de Deus. A pergunta que o Senhor está fazendo hoje é: quem é o homem da sua casa? E se é você, Ele quer te encher hoje. Quero convidar você a se colocar de pé. Sabe quando um exército era convocado, quando o exército era convocado, soldados iam se apresentar para uma guerra. Tem uma série de condutas, de práticas, tem uma série de posturas. E sabe o que eu tenho percebido? Para a gente hoje, na nossa geração, não basta só saúde mental, isso aí é o básico. A gente precisa de treino. É igual o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo joga num nível, é um tipo de performance que não basta só ele estar saudável. Ele precisa de um nível de performance, de treino. Ele tem treino para tudo. É um cara extremamente disciplinado. Porque ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele tem algo que ele está correndo atrás. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que o Cristiano Ronaldo está correndo atrás é menos do que o que a gente está correndo atrás. A gente está correndo atrás de uma coroa que é incorruptível. A nossa corrida, nosso prêmio é maior. Aí a gente pensa assim: mas eu não consigo. Eu não estou falando que a gente vai sair daqui super-homem hoje. Vai sair o robôzinho. Eu estou dizendo que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. E quando você sai de um lugar cheio do Espírito Santo, tem uma garantia:
Você pode não estar com tudo terminado, mas sem dúvida, igual você estava, você não vai ficar. E vai começar uma parada que não vai terminar mais. E de glória em glória o Senhor vai transformando você, e vai transformando. E à medida que Ele transforma você, Ele transforma a sua casa. E as pessoas começam a ver, porque o brilho não passa despercebido. Porque o sol, quando ele nasce, meu amigo, o sol, quando ele sai do seu aposento, todo mundo vê. O Senhor está chamando pessoas que estão escondidas da sua responsabilidade para assumir hoje o seu papel. Tem gente que está cansado. Tem alguém que está cansado? Levanta a sua mão. Eu quero convidar você aqui à frente. Você não vai sair daqui igual, não. Tem gente que estava com medo de assumir responsabilidade. Tem gente que estava se escondendo de algumas coisas que o Senhor já chamou. Alguns projetos, algumas missões. Tem alguém que precisa sair da zona de conforto. Tem alguém? Levanta a sua mão. Você que precisa romper com um padrão de conforto, vem aqui à frente. Tem gente que está fazendo tudo, mas está fazendo porque tem que fazer, mas perdeu o brilho nos olhos, perdeu a alegria. Tem alguém que está fazendo tudo, não deixou de fazer nada, está se matando, mas está matando porque tem que matar. Tem alguém? Levanta a sua mão, vem aqui à frente. Tem gente que tem áreas da vida que precisam ser iluminadas. Tem gente com problema com pornografia, tem gente com problema com dívida, tem gente com problema com aposta, tem gente com problema com o olhar é cobiçoso, tem gente com problemas de relacionamento, tem gente com problema com o trabalho, com o chefe, em submissão. Hoje o Senhor está chamando você para a integridade. Tem gente que está se poupando. A vida não faz sentido quando a gente se poupa. A vida faz sentido quando a gente se entrega. Só tem um jeito da gente mudar esse jogo. É se o Espírito Santo cair sobre nós de forma a assumir o controle. E eu quero clamar agora com vocês. Espírito Santo de Deus, cai sobre esse lugar. Enche-nos de dentro para fora, de cima para baixo. Reveste esse povo, reveste-nos como valentes soldados, guerreiros. E levanta nesse lugar um exército de homens corajosos, que não vivem pelo medo, que não vivem pela falta, que não vivem pelo receio, mas que vivem pelo poder que receberam do Senhor. O Senhor está mudando histórias hoje. O Senhor está invadindo o seu coração para invadir a sua casa. O Senhor está tirando coisas do lugar no seu coração para tirar coisas do lugar na sua casa. O Senhor está te enchendo para encher os celeiros da sua casa. Deus está levantando homens como Cristo Jesus aqui em Santo André, aqui na Além do Véu, um lugar que tem homens cheios do Espírito Santo de Deus. Você agora vai levantar sua voz, porque homens falam, e você vai começar a falar ao Senhor: Senhor, enche a minha vida. Senhor, eu quero me esvaziar de mim, e eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Você vai ter coragem agora, e o Senhor está derramando um batismo de ousadia nesse lugar. Homens que estavam acomodados, homens que estavam com medo, o Senhor está derramando um amor sobre você que lança fora todo medo. Ei, medo, você não governa mais esses homens. O amor de Cristo está enchendo o lugar onde o medo ocupava, e o perfeito amor lança fora todo medo.